Boa noite. Eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e mais uma vez agradecer pelo tempo de vocês, em que a gente tem a oportunidade de estar um pouquinho junto, aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre algo que eu acho que está um pouquinho em falta na nossa vida, mas não que nós não busquemos, mas é uma coisa que parece que está faltando um pouquinho no nosso dia a dia, na nossa rotina, e essa coisa é a alegria. E aí eu estava meditando sobre o que é alegria pra gente, o que é alegria para você, onde você busca a sua alegria, qual é a fonte da sua alegria, o que te dá alegria, o que te deixa feliz. E aí eu estava pensando e eu vi que a gente associa muito alegria com entusiasmo, euforia, prazer. E na verdade todas essas coisas são passageiras, sendo que a nossa alegria ela não pode ser passageira. Quando ela tem o foco certo, ela não pode ser passageira. Ainda mais hoje em dia, a gente é bombardeado por tantas informações, né, através da internet, através da TV, através... Bom, o celular, o smartphone, ele é um computador na palma da nossa mão. E tudo isso vai deixando a gente um pouco materialista demais, né? Meio consumista, e nós terminamos esquecendo o real valor das coisas que realmente importam para a nossa vida. Eu acho que esse tempo de pandemia nos fez parar para pensar um pouco, pelo menos eu vou falar por mim, eu parei para pensar um pouquinho em como a gente começa a dar valor para certas coisas tão pequenas, né, na vida da gente. Como quando a gente tinha um tempo de sentar no final de tarde e ver o pôr do sol na praia, tão gostoso. Como era gostoso abraçar as pessoas que a gente ama, você vê um amigo querido, você dá aquele abraço apertado. Eu acho que uma das formas mais gostosas de carinho para mim é o abraço. Eu sinto muita falta disso nessa pandemia, assim, a vontade de abraçar os amigos, de abraçar os queridos. E a gente está privado disso, né? Numa época onde demonstração de amor é você não tocar na pessoa, é você manter distância, é você não visitar as pessoas. Mas a gente está aprendendo a viver no chamado o novo normal. Tá difícil, mas a gente vai ter que se acostumar com isso, porque pelo visto essa pandemia ainda vai longe, infelizmente. Mas você presta atenção, toda vez que o governo libera um pouquinho as restrições ao comércio, você pode observar, as pessoas saem enlouquecidas para fazer compras. Quando liberaram o shopping center, os shoppings viraram lugares lotados, tudo aglomerado, você vai no supermercado, está lotado. Gente, as pessoas não têm dinheiro, como é que está tudo tão cheio, né? E as pessoas não respeitam mais, não evitam mais aglomeração. Mas tudo isso é um desejo desesperado de comprar. Precisa comprar uma roupa nova, um sapato novo, um acessório novo, um livro novo. A gente tem que comprar alguma coisa, como se isso fosse devolver ou trazer um pouco de alegria para a vida da gente. Mas, na verdade, se esse consumismo, se esse materialismo é a fonte da nossa alegria, nós somos os seres mais miseráveis de todo o planeta. Em Neemias 8:10 diz: não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Então, para o cristão, a alegria não pode ser o materialismo, não pode ser o consumismo. A nossa alegria está no Senhor. É claro que a gente passa por dificuldade na vida, isso é certo, isso é inevitável. Mas o próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E o sofrimento que a gente tem na nossa vida também, ele tem um propósito. E mesmo que a gente não entenda esse propósito, o sofrimento traz perseverança. Ele aumenta a nossa fé realmente. E a gente tem a certeza de que a gente não passa pelo momento de sofrimento, pelas nossas dificuldades. A gente não passa por isso sozinho. A gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está com a gente o tempo todo. Deus é onipresente. Então Ele está com a gente o momento todo, a gente tem o Espírito Santo com a gente, então a gente não passa por nada sozinho. Jesus Cristo veio ao mundo como homem, Ele sabe muito bem o que é sofrer, Ele sofreu bastante.
Ele não sofreu como Deus. Quando ele esteve aqui, ele sofreu como homem, como eu, como você. Em Isaías 53 diz sobre o Senhor Jesus: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Eu vou ler um versículo de Romanos, tá no capítulo 5, Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Aqui nesses versículos que eu acabei de ler, Paulo nos fala da graça que Cristo nos deu de desfrutarmos com alegria na esperança da glória de Deus, e que as dificuldades que nós passamos geram em nós perseverança, e que nós devemos nos alegrar nisso. Vamos continuar em Romanos 5, versículo 6. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E, uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se ainda quando éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já somos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, vamos prestar atenção nessa parte. Portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Gálatas 5, versículo 22 diz: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então agora sabemos que a verdadeira alegria, ela é fruto do Espírito Santo. E como é que a gente pode gerar frutos do Espírito Santo? Gerar bons frutos do Espírito? Vivendo uma vida de intimidade com Deus. E isso não tem receita. Aliás, a receita é oração e leitura da palavra. Só assim a gente aumenta a nossa intimidade com Deus. Isso gera obediência e assim a gente vai gerar bons frutos, frutos do Espírito, cuja alegria é um deles. E lembrando do que a gente estudou sobre Abacuque há umas semanas atrás, em Abacuque no capítulo 3, versículo 17 diz: ainda que a figueira não floresça e não haja não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, amados, o que a gente precisa ter em mente é que mesmo tristes, nós podemos ser alegres. É como alguns sabem, nós perdemos uma amiga querida, a esposa do pastor Eli, a Marta, pessoa 100%, que ser humano incrível, que verdadeira cristã. E nós vimos o testemunho da família dela, e nós vimos pessoas que são gratas a Deus, pessoas que se alegram porque Deus lhes concedeu uma mãe, uma esposa tão maravilhosa. E você vê que mesmo tristes, nós podemos ser alegres. Eu vi uma família
alegre e grata a Deus por ter tido o tempo que teve com uma pessoa tão maravilhosa. Então, fica para mim a lição. Mesmo triste, a gente pode ser alegre. Então, a nossa alegria, ela não depende de nenhuma circunstância, tá bom? A nossa alegria, ela vem realmente do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor nos consola de forma tremenda, de forma espetacular. E assim a gente consegue ver as coisas boas da vida e seguir em frente, marchando rumo ao alvo. Tá bom, queridos? Eu espero que essa palavra tenha sido edificante para vocês. Toda vez que eu preparo um estudo, eu sempre aproveito muito, eu aprendo muitas coisas e eu trago à memória coisas que parece que eu não lembrava mais. E a palavra de Deus é maravilhosa por isso. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a atenção e o tempo de vocês e pedir que vocês deixem um comentário, se inscrevam no nosso canal, quem ainda não é inscrito, porque pra gente isso é importante, a gente na verdade consegue alcançar mais pessoas assim. Então, se você achou interessante, se você achou que isso te edificou de uma certa forma, compartilha com alguém. Pode ser que seja muito frutífero, oportuno ou edificante para alguém. Tá bom, meus amados? Eu agradeço mais uma vez e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus.